Boa noite, ouvintes de Sportcast. Como vocês estão? Bom, eu vou muito bem, porque hoje estamos com uma convidada especial, mas eu já revelo. Primeiramente, tenho que me apresentar, né? Meu nome é Júlia Maria, comentarista esportiva e sou apresentadora. E hoje nós vamos falar sobre o papel de nós mulheres no esporte. E nada mais que justo trazer aquela que representa o futebol feminino. Sim, estou falando da rainha do futebol brasileira, Marta. Oi, ouvintes do Spotify, como é que vocês estão? Eu me chamo Marta, sou jogadora de futebol brasileira e hoje eu estarei fazendo parte desse episódio por convite da Júlia Maria. E eu tô muito feliz de estar aqui, gente. É uma honra estar participando desse podcast, pois, para quem não sabe, esse daqui é um dos meus favoritos, que eu fico vendo por horas e horas. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje, gente. Uma honra ter você aqui no nosso podcast, Marta. Como você se sente sabendo que você inspira muitas meninas a seguirem o sonho de jogar futebol? Um esporte que já foi e ainda é visto como exercício só de homens. Sinceramente, é uma coisa muito orgulhosa de se ouvir, né? É uma coisa muito gratificante, né? Que eu sou, assim, né? Eu sou uma inspiração para gerações de meninas, né? Pois, para quem não sabe, esse preconceito, né, de meninas não jogarem futebol e meninos não brincar, né, de boneca, sempre existiu. Foi algo que sempre existiu, mas ainda bem que hoje em dia tem mais diversidade para todo mundo, tem a igualdade para todo mundo. Mas também não é como se tivesse acabado, né? Mas eu era uma menina que amava, sempre tive esse desejo, velho, de jogar futebol na infância. Eu me lembro até que eu me colocava nos times dos meninos nas quadrinhas, né, de futebol. E eu era a única menina do time. Por quê? Porque o resto das meninas ficavam brincando de boneca, ficavam pintando as unhas, ficavam arrumando o cabelo. Pois foi assim que a maioria dos pais de vocês jovens que estão ouvindo o Sportcast foram criados. Porém, eu agradeço muito, né, que o mundo esteja se desenvolvendo, fazendo com que tenha mais igualdade, né, de gênero e tudo, para que não tenha mais esse tipo de preconceito, né? Tantas meninas com sonho de se tornarem jogadoras muitas vezes são julgadas pelos próprios familiares ou amigos. E quando elas conseguem realizar esse sonho, elas não recebem o devido respeito e muitas vezes são menosprezadas. Sim, é uma coisa assim muito triste, né, de se ouvir, né? Desde a falta da estrutura e até o tratamento da imprensa, né? E óbvio, claramente não pode se faltar a diferença nos salários, pois é como se o esforço feminino não valesse nada, sendo que tem muitas outras mulheres que fizeram um marco histórico pelo mundo que, gente, as mulheres, elas sempre lutaram pelos direitos iguais, né? Pois a gente sempre foi menosprezadas pelos homens como se fôssemos algo inferior a eles, sendo que isso está totalmente errado. Mas eu acredito que a gente criando os nossos filhos com uma educação melhor, sem esse tipo de preconceito, a sociedade consegue mudar. Pois a gente viu pelos livros de histórias e até casos, né, inúmeros casos de acontecimento, que isso vem desde os tempos antigos, né? Então, eu espero que a sociedade realmente melhore nesse tipo de questão. É impressionante como isso acontece em várias modalidades. A gente vê mulheres que são verdadeiras campeãs, mas que não recebem nem metade do reconhecimento dos homens. Claro, ainda permanece, né, o machismo no esporte, né? Existe também uma violência de gênero.
muitas vezes, por acreditarem que a mulher é fraca, o que é totalmente mentira, né? Pois, como eu comentei, né, existem várias mulheres de marcos históricos, né, que fizeram para lutar com os direitos iguais, que eu fico até impressionada, né? E um fato aqui, né? Na época que eu comecei a atuar como jogadora da seleção, existia pouquíssimas representações femininas nessa área. Então, por isso que eu ainda acredito que a sociedade ainda tem garantia de mudar com a educação melhor para os nossos mais jovens e acabando de vez com esse preconceito. E o que você acha que tem que ser feito a respeito dessa desvalorização da mulher no esporte? Como eu falei, né, a educação é o que vem de casa, né? Mas também é aquilo. Os mais velhos, assim, os avós, bisavós e até um pouquinho dos pais, né, cresceram com esse preconceito de menina rosa e menina azul. Só que se vocês forem perceber, houve uma mudança durante os anos, com os dias atuais, com os tempos antigos. E dá pra ver que essa desigualdade está mudando. Porém, vai demorar um pouquinho mais, né, pra mudar mais. Porém, no caso, né, é preciso ter a educação, além da que vem de casa, tem que vir também nas escolas, e que também os adultos, eles mostrem para os mais jovens o quanto isso é importante e o quanto que tem que respeitar as pessoas, né? Pois você, sendo um homem ou uma mulher, é um humano, é um ser humano. Vocês sangram, vocês choram, vocês sentem dor. E não é só por mudar de gênero que você se torna inferior ao outro, entende? E temos vários atletas que vêm dando orgulho para o nosso país. Vemos aí Beatriz Souza, Rebeca Andrade brilhando nas Olimpíadas, trazendo orgulho para o nosso país. Claro, elas são incríveis, elas são um exemplo para as meninas que querem seguir um sonho de serem atletas. E eu até fico admirada, principalmente com a Rebeca Andrade nas Olimpíadas. O quanto que eu torci para essa mulher. Gente, ela arrasou. E eu ver quantas meninas estão treinando para as outras competições e tal. E o quanto a gente está conseguindo, né, ter essa igualdade nessa parte de esportes. É muito orgulhoso, né, de ver por aí. E o que você acha que as coisas estão mudando? De tudo, sim. E mesmo que sejam passos pequenos, eu espero muito que a gente consiga trazer o 100% da igualdade, né? Mas hoje em dia a gente já vê muitas mulheres na narração, na arbitragem, na gestão de clube. Então, dá pra ver que a representatividade tá crescendo aos poucos, entendeu? Mesmo que ainda tem muito chão pela frente. O que falta realmente é a continuidade e também a política, né? Que garante o nosso espaço, que a gente consiga os nossos direitos. Claro, com certeza. Pra gente fechar aqui com o nosso Sportcast, que conselho você daria para meninas que querem seguir carreira no esporte? Então, a palavrinha que eu queria dar é que, meninas, vocês que estão ouvindo esse Sportcast, que estão, assim, pensando já nas suas carreiras, e são carreiras que vocês olham e pensam, nossa, será que eu realmente vou conseguir? Gente, acreditem no seu talento e não deixem de se animar por obstáculos tão simples, pois é com a luta de todo dia e com a correria de ir atrás das suas conquistas que você consegue, além também de procurar redes de apoio, se inspirar, no caso, desculpem, em pessoas como eu, Marta, importantíssimas. E acima de tudo, né,
Mesmo que digam que vocês não são capazes, vocês são sim capazes, entendeu? Vocês não devem ligar para esse tipo de povo que não te apoia. Então, esse é meu apoio por vocês. Palavras potentes da nossa rainha do futebol, Marta. Muito obrigada pela conversa. Foi enriquecedora demais. Amamos ter sua presença no nosso podcast. Obrigada a você. E obrigada também pelos ouvintes por terem ouvido esse podcast maravilhoso sobre um tema que é importante e que deve ser muito discutido nas escolas, na educação e entre outros. Foi um prazer participar deste podcast de hoje. Você que ouviu até aqui, não esquece de seguir esse podcast e compartilhar esse episódio com quem também acredita num esporte mais justo e qualitário. Temos episódios toda sexta-feira trazendo esporte para mais perto de vocês, aonde você estiver. Até a próxima, ouvintes!